Estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. Fala galera, estamos voltando aqui com o BRF Futebol. Vamos falar hoje sobre high stakes, aquelas ligas que são pagas. A gente não tem esse tipo de modalidade tão bem difundida aqui no Brasil, mas é sempre bom saber até onde a gente pode chegar no Fantasy Futebol. A gente está aqui com o Rui Santos, como sempre. E aí galera, tudo bom? O programa de hoje vai ser interessante, fiquem ligados. Mas fala aí os recadinhos, né, Rui? Exatamente, presidente. Recentemente o Sleeper anunciou a sua tradução em português, que nós do BFF tivemos o orgulho de fazer. Então baixem o Sleeper, comecem a utilizá-lo em português e aproveitem para conhecer os nossos canais que já estão lá, que a gente abriu essa semana. Um de alertas, que a gente vai passar notícias, lesões, trocas, notícias importantes da NFL que influem no fantasy. E o segundo canal de chat, onde a gente tem muita interação, discussões sobre fantasy, principalmente com ligas, drafts, trocas, tudo aquilo que vocês quiserem discutir. E a gente está aqui com um convidado especial, o Fernando Calaz, correspondente da Sport TV lá em Madrid, um cara que vocês podem conhecer também aí do UFC, do canal Combate, e é um cara que a gente conheceu como um entusiasta, a gente estava conversando aqui, do Fantasy Futebol. Como vai, Fernando? Tudo bom? Cara, um prazer, Caio, um prazer, Rui. Cara, entusiasta, assim, eu acho que eu estava até olhando como a gente ia gravar, eu fui buscar aqui no Yahoo quando foi minha primeira liga, e eu achei aqui, cara, foi em 2003. Meu time, eu tive dois times, um terminou em quarto, outro terminou em oitavo. Desde 2003 jogando fantasy normal, né? Mas nos últimos 7... esse ano vai ser o oitavo ano. Aí, como você falou, né? Eu mudei de modalidade, né? Eu tenho jogado, eu não sou profissional, porque o profissional tem que estar se dedicando totalmente a isso, né? Mas eu sou né, profissional, eu jogo por dinheiro, assim, já há uns anos que eu jogo só com o que eu ganho, né? Então tem sido legal, porque cada vez a gente vai evoluindo mais, né? Eu vou evoluindo mais, vou entrando em ligas mais caras, mais competitivas, e é um mundo completamente diferente, e é muito legal, é minha paixão, sou completamente apaixonado, é o meu grande passatempo, e o futebol americano é o meu esporte favorito. Meu pai trabalhava numa empresa americana, quando eu era pequeno, eu sou torcedor do Botafogo, então nos anos 80, nasci no fim dos anos 70, então nos anos 80 o Botafogo era muito ruim, então indo para os Estados Unidos muito, era uma época onde o 49ers jogava muito, né? E era um timaço, o Joe Montana, o Jerry Rice, e eu me apaixonei por aquele time, me apaixonei pelo futebol americano e desde então virou meu esporte favorito. Esse ano eu fui pela primeira vez no Super Bowl, né? Foi meu primeiro Super Bowl, foi incrível lá em Miami, pena que o 49ers perdeu, mas fui cobrindo, né, como jornalista, e foi uma experiência bacana, mas é isso, assim, para mim o fantasy é mais do que um jogo, né? É uma coisa muito legal, porque por trás das ligas existe uma comunidade muito grande. O perfil do fantasy futebol mudou muito, né? Quando eu comecei a jogar, há isso quase 15 anos, você tinha alguns especialistas, né? O Matthew Berry, o Michael Fabiano, né, que eram os especialistas dos meios de comunicação em fantasy. E esses especialistas, entre aspas, estão acabando, né? Porque como o fantasy de pago, principalmente com o Daily Fantasy, né, o Fantasy Diário, tem aumentado cada vez mais, esses jogadores profissionais, né, que são caras que eu venho jogando há tantos anos, eles estão ficando cada vez mais famosos, estão criando os próprios podcasts, os próprios sites, e esses especialistas de outrora estão perdendo cada vez mais espaço, porque quem que você vai escutar, né? Não o cara que simplesmente está falando, ou um cara que gasta do bolso dele 50, 60 mil dólares por ano jogando fantasy futebol, né? Então é um mundo completamente diferente. Pois é um mundo que a gente ainda está muito longe aqui no Brasil, por causa dessas leis de divisa. O Brasil a gente não consegue jogar ligas pagas, né? Mas é um mundo que a gente precisa conhecer, porque realmente ele leva essa dinâmica que você falou muito bem, Fernando. A comunidade que cresce por trás dessas ligas é muito grande.
É assim também aqui no Brasil, né? A gente tem uma comunidade cada vez crescendo mais fantasy futebol, porque a própria forma de jogar o fantasy proporciona isso. Muitas pessoas acabam se conectando, a coisa vai crescendo. Acredito que no mundo aí, né, fora do Brasil, onde é possível jogar high stakes, a coisa está bem mais disseminada com relação a isso. Como são as modalidades de high stake que você tem contato? Fala um pouquinho disso pra gente aí, Fernando. Eu acho que o primeiro de tudo, isso, assim, são modalidades diferentes, claro, assim, mas é tudo fantasy football, né? Eu acho que ouvir pessoas que jogam high stakes e especialistas em high stakes, eu acho que é muito legal porque você acaba descobrindo jogadores que você não de repente não estão no radar. Nessa época do ano, né, é muito comum o que a gente chama de best ball, que são essas ligas que você não precisa escalar toda semana. Você faz o draft e você vai com esse time até o final, o computador ele automaticamente escala o teu time, né, os 11 jogadores que mais pontuaram naquela semana, mas são ligas de 30 rounds. Né? Você tem que draftar, sabe, 30 jogadores. Então, você está pegando aí, cara, jogadores que numa liga normal, muito provavelmente nem vão ser pegos na última semana na agência livre, né, no Free Agency. Então, você precisa conhecer muito a fundo. Um dos motivos que eu comecei realmente a jogar Fantasy foi exatamente por isso, porque eu era fã do 49ers, mas eu não conhecia o resto da liga. Então, o Fantasy, ele me fez, cara, aumentar o conhecimento da NFL, dos times da NFL, dos times que eu não torço, de uma forma impressionante. Hoje eu sei quem é o terceiro reserva do Tampa Bay Buccaneers, running back terceiro reserva, eu sei quem é o quarterback reserva do Tennessee Titans, né? Então são certas coisas, cara. Eu sei quem é o kicker do Colts. E se você não joga fantasy, você não sabe dessas coisas. Então fala, o fantasy ele é muito importante se você é torcedor da NFL, né? Então, hoje em dia, assim, tem as modalidades que existem são nessa época do ano, você tem o Best Ball, que são essas ligas que são muito boas, cara, para você ter um volume maior de ligas e não ter que se preocupar com uma agência livre, com free agent, né, com escalar todos os times. Com todos esses anos, Caio, você vai se conhecendo como jogador. E você vai conhecendo suas limitações e você vai conhecendo as suas fortalezas, né, também. Então, eu acho que eu tenho uns 4 anos, mais ou menos, que eu descobri que eu não posso ter mais do que 4 ligas por ano de escalação. Não posso. Sim. Não consigo, porque o Free Agents, né, a agência livre dessas ligas de high stakes, ela é com o que eles chamam de blind bidding, né, que é assim, que você tem $100 de dinheiro para pagar pelo jogador que está na agência livre, né? Então você faz a oferta, mas você não sabe quanto que o teu colega está ofertando, né? Então você tem que estar realmente as coisas têm que estar totalmente controladas. Eu não consigo, mais de 4 times eu não consigo. Jogo entre 10 e 15 best balls, faço o draft nessa época do ano, depois, na semana seguinte do draft, até, 2 semanas antes da temporada da NFL. Aí nessas 2 últimas semanas da NFL, eu pego realmente os 4 times, que são os 4 times de high stakes que eu jogo, né? E eu diminuí esses 4 times porque eu tenho 3 times de high stakes de Dynasty também. Então, o que eu faço todo ano, eu jogo 2 times de high stakes, que eu faço o draft assim, nas vésperas da temporada, nos últimos dias da temporada, e aí eu tenho essas outras 3 ligas de Dynasty que você faz o Rookie Draft, o Rookie Draft já foram 2 ou 3 semanas mais ou menos, terminaram, né? Então basicamente a minha estrutura de jogo é essa, são mais ou menos 15 Best Balls, 3 Dynasties e 2 ligas normais de High Stakes. Cara, e tem, para quem não conhece, tem várias formas também de jogar, né? Tipo, tem Superflex, tem DP, tem as modalidades todas, torneios, várias formas de interagir. Claro que como jogador você vai escolher a que mais se adapte, né? Porque é uma coisa que você vai ter, a liga já diz, alto risco, né? Então você vai botar seu dinheiro lá, vai trabalhar com esse dinheiro lá e realmente você tem que ter um retorno. Então, você vai escolher uma liga que realmente se adapte melhor, como o Fernando falou,
e colocar suas energias ali, porque realmente a dinâmica é muito diferente de você jogar de outras formas. Joga muito por diversão aqui no Brasil. Eu vou lhe dizer, Fernando, que uma das coisas que mais me apaixonou no Fantasy Football foi justamente o que você falou. A gente foi conhecendo o Fantasy um tempo atrás, um grupo aí que a gente tinha, e já sobre NFL, e aí o contato com a dinâmica de todos os times da NFL, conhecer os jogadores, conhecer o terceiro reserva dos running backs de um time que você não tinha tanta ligação. Então, conhecer os jogadores da NFL foi o que mais me apaixonou para jogar fantasy, né? Então, aí a gente vem desenvolvendo essas questões, modalidades e jogando de várias formas diferentes e tentando trazer o jogo a um nível diferente aqui no Brasil. E eu acho que um dia, se a gente conseguir ter um high stakes, vai ser ótimo. Não, e sabe o que eu acho legal, Caio, que você falou? É assim, eu acho que por mais que você jogue isso assim, apostando, e eu acho que é importante você conhecer as suas limitações, conhecer no que você é bom e conhecer onde você é ruim, exatamente para você, porque no fim das contas, por mais que sejam ligas semi-profissionais, profissionais, sérias, né, você tem que se divertir. Tem que ser uma coisa que você se divirta. Se você tá perdendo, você não vai se divertir. Então é horrível. Então é melhor. Então você tem que se divertir. Então por isso você tem que, por exemplo, você está falando, né? Hoje em dia, cada vez mais, principalmente nesse mundo, é cada vez mais comum que você falou Superflex, né? Sim. E assim, eu não jogo IDP, né? Os jogadores de defesa, exatamente por causa disso. Assim, eu jogo num site específico que chama FFPC, que é o maior site que tem, inclusive, o main event, né, que cada entrada custa $1.850 e o prêmio são $500 mil. E é assim, esse site, o que acontece? Ele tem ele usa um formato muito específico, que ele tem assim, você tem 2 running backs, 2 wide receivers e 2 flex. E o flex pode ser tanto running back como wide receiver como tight end. E o tight end, ele tem ele é o tight end premium, né, 1,5 por recepção. Então, é um formato muito específico, que valoriza mais o tight end. E, cara, quando você se especializa no formato, eu continuo reticente em começar a jogar seriamente o Superflex. A única liga Superflex que eu jogo é o Scott Fishball, né? Que eu jogo por diversão. Esse ano, eu acho que é o terceiro ano que eu vou estar jogando o Scott Fish. E é legal, assim, mas assim, todo ano eu me ferro muito. Assim, eu tô indo pro terceiro, os 2 primeiros anos joguei muito mal. Terminei, eu acho que ano passado, acho que eu terminei em penúltimo na minha liga, né? E no ano anterior, no primeiro ano, eu joguei com o Sean Siegel, que foi bicampeão do main event do FFPC, né? Que é o cara, ele ganhou 2 anos seguidos. Ele é o inventor não sei se já ouviram falar do zero running back, né? Eu joguei contra ele, a gente caiu na mesma liga. E é interessantíssimo. Você, cara, tô no mesmo draft dele. Você vê como é que o cara monta o time dele, é muito legal, sabe? Mas eu acho que é importante você também conhecer. Eu acho que, por exemplo, eu tive o ano passado, pra mim, eu vinha de 3 anos seguidos jogando muito bem e indo muito bem. E o ano passado não foi um ano bom, né? Eu ainda tive um pouco de lucro, mas não foi o que eu esperava. Espero sempre dobrar o que eu investi. Esse é o meu... eu sempre fui um jogador muito agressivo. E o ano passado, cara, eu cometi um erro que... Eu acho que é importante para todo mundo, independente da categoria que jogue, do tipo de fantasy que jogue. Que é assim, eu acho que é o excesso de confiança. A gente tem que reconhecer, a humildade é muito importante, a gente tem que reconhecer que a gente vai estar errado na nossa avaliação dos jogadores. E o ano passado, eu apostei demais em alguns jogadores que me deixaram na mão. Eu achei, por exemplo, assim, mais especificamente, 3 jogadores me ferraram no ano passado. 3 jogadores. Odell Beckham, eu me empolguei muito com aquele frenesi que existia em volta do Browns no ano passado, do Baker Mayfield e toda aquela história, ele indo pro Browns. E eu ignorei uma regra, cara, que é uma regra básica, se você joga fantasy. Nunca aposte alto num wide receiver que tá mudando de time. Sim. Historicamente, todo wide receiver, quando muda de time,
decepciona. Que é o caso, por exemplo, esse ano, eu não vou nem encostar no DeAndre Hopkins. Eu não vou nem encostar nele. Se ele explodir, ele vai explodir em outro time, né? E outro jogador que eu também apostei muito, mas aí a culpa não foi minha, né? Porque a gente nunca... É aquele negócio, você não tem como prever contusão. Contusões vão acontecer e se acontecer, sim, cara, errou. E é o Juju Smith-Schuster. Então eu tive, cara, assim, dos meus 15 times, eu acho que 5 ou 6 eu comecei primeiro e segundo round com Odell Beckham e Juju Smith-Schuster. E outros 3 ou 4 foi David Johnson e um dos dois, Odell Beckham ou Juju Smith-Schuster. Cara, e assim, os rounds que ganham o fantasy são o primeiro, segundo e terceiro round, sabe? Porque você pode ter uma sorte de pegar um cara tarde e tal, mas assim, no ano passado, os rounds que ganharam foi o primeiro, segundo e terceiro. Porque ano passado teve muito pouca contusão, né? Eu sempre usei muito o zero running back e sempre tive muito sucesso com o zero running back, e ano passado foi um ano nefasto pro zero running back. Quais foram os únicos zero running back que funcionaram ano passado? O único draftado, foi o Eckler. Foi o único. Sim. Não teve outro. Os únicos 2 running backs que saíram do zero running back ano passado não foram draftados, nem em 30 rounds, que é o caso do Jonathan Williams, né, que era terceiro reserva do Colts, e o Raheem Mostert, né, que também era o terceiro reserva, um cara que nunca ninguém tinha ouvido falar, que saiu de São Francisco. Então, cara, eu acho assim, quem joga em várias ligas, o mais importante é ter consciência de não apostar muito num cara, sabe? Por mais que você goste de um cara, tenta diversificar no teu portfólio, entre aspas. Não gosto de usar isso, né? Mas pensa como se fosse em compra de ações mesmo, em mercado, em bolsa de valores. Você tem que diversificar no teu investimento, porque senão, cara, aconteceu comigo ano passado no baseball. Eu, ano passado, não ganhei nenhuma das minhas 15 ligas de baseball por isso. E foi o primeiro dos últimos 5 anos que eu não ganho nenhuma liga de baseball. E eu consegui ganhar dinheiro ano passado, por sorte, porque eu ganhei as outras 2 ligas normais, que como são ligas de high stake, então eles pagaram o investimento e ainda deram um pouco mais. Mas então, eu acho que a grande importância é você sempre, nunca achar que você sabe mais do que você sabe, cara. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que essa é uma máxima para qualquer pessoa que use o seu dinheiro para qualquer aposta, né? Porque realmente é onde está o risco, né? Onde a pessoa perde a mão. E aí ele entra naquela... Não que eu tenha considerado você ter perdido a mão, na verdade... Eu perdi a mão. Eu perdi a mão completamente. Porque eu achei que eu estava sendo mais esperto que todo mundo. E eu falei, cara, não... Porque acontece? Eu sempre fui um advogado e um praticante do zero running back. E para a galera que não sabe, o zero running back é você simplesmente apostar que, historicamente, sempre os running backs tiveram muitas contusões. Né? E o wide receiver não. Então o que você faz? Você no começo do seu draft, você investe alto em 3 ou 4 excelentes wide receivers, um grande tight end, e isso sempre me funciona muito bem, cara, sempre. Só que ano passado não teve contusão de running back, praticamente não teve, né? Então não teve zero running back ano passado. Então você tem que e todo mundo, e eu ano passado já tinha, todos os sinais mostravam que o zero running back estava acabando. Só que eu me achei mais inteligente, todo mundo. Falei assim, não, cara, vou fazer o seguinte, como tá todo mundo indo atrás de running back no primeiro e no segundo round, eu vou aproveitar o valor, entre aspas, né, que tem esses caras que estão caindo. Pô, o Odell Beckham não tem como dar errado, o Juju Smith-Schuster não tem como dar errado. Como é que vai dar de errado o Juju Smith-Schuster? O Odell Beckham, eu já disse, o Juju eu também acreditava, mas o Odell nunca, no Fantasy, eu nunca fui atrás de Odell, por conta dessas questões dele não ter rendido para o Fantasy de forma consistente, né?
Eu acho que consistência é importante nessa hora, porque é o que me guia muito na hora que eu vou escolher um jogador para apostar. Como você falou, aposta, a gente tem que ir atrás daquele cara, a gente ir atrás dos caras que realmente podem te dar um retorno num conjunto de um jogador acabar ganhando sua liga, um ou dois jogadores acabarem ganhando sua liga, mas geralmente é o conjunto, né? Apostar no conjunto, na análise, na consistência. Trabalhar tudo isso é a grande dinâmica do fantasy e é o que é interessante, né? Onde está seu risco maior. Não, e outra coisa, é aquele negócio, você tem, muita gente diz isso, inclusive usa essa estratégia que você falou, né? E que foi uma estratégia que deu muito certo. Você falou assim, olha, cara, eu no primeiro e no segundo round, muita gente diz isso, né? Falou assim, você não ganha a sua liga com o primeiro e o segundo round, mas você perde a sua liga com o primeiro e o segundo round, se sair ruim. Então muita gente já faz isso, falou assim, cara, eu vou no certo. E ano passado deu, cara, quem, por exemplo, apostou o jogador mais seguro, provavelmente, do primeiro round ano passado, era o Michael Thomas. É verdade. E quem pegou o Michael Thomas no primeiro round ano passado, por exemplo, uma das ligas minhas que eu ganhei ano passado, eu fiz isso. Mas aí já não é liga de baseball, né? Liga normal. Sim. E eu peguei Travis Kelce no segundo, ou seja, eu tenho aí os dois jogadores mais seguros que tinham disponíveis. E aí eu peguei Chris Carson, eu acho que foi no terceiro ou quarto round, e depois o Miles Sanders também no sexto round. E outra coisa, no 13º round eu peguei o Lamar Jackson. O cara que ganhou minha liga foi o Lamar Jackson, né? Mas o fato de ter o Chris Carson, o Miles Sanders, né? E o Travis Kelce e o Michael Thomas é consistência, né? O que você falou. Exato. Enquanto se você aposta no Juju Smith-Schuster e o Odell Beckham, você está apostando em potencial. É verdade. Então, esse é, assim, um pouco... A gente tá falando muito do ano passado, mas, assim, esse ano, se você for olhar o ADP nessas ligas, por exemplo, nas minhas ligas de high stakes, né? Que para mim tem que ser o termômetro da galera, assim, se a galera que joga por dinheiro tá apostando nesses caras, então todo mundo deveria apostar, né? Porque a gente não tá brincando, né? Não é... A gente tá botando nosso dinheiro nesses caras. Então, e do top 20 jogadores que estão sendo draftados esse ano, só 4 são wide receivers, cara. Só 4. Uhum. É impressionante. Você tem, assim, o Michael Thomas, e é o único que tá saindo no primeiro round. E aí depois tem no segundo, Devonta Adams, né? O Tyreek Hill e o DeAndre Hopkins. Mas mesmo assim, então, é que negócio, esse ano é praticamente inevitável, você tem que pegar de qualquer jeito um running back no primeiro round, ou no segundo. Isso aí, concordo com você. Eu tenho visto essa movimentação ser bem, bem clara, até nas ligas não pagas, até que são guiadas por esse tipo de opinião também, né? Você citou Matthew Berry, aí eu tava procurando uma máxima que ele tem hoje em dia, eu não sei se você acompanha ele, mas é interessante uma questão que ele coloca, que é em um nível fundamental, vou parafrasear ele aqui, o fantasy futebol é inteiramente sobre minimizar risco e dar você próprio as melhores chances de vencer semana a semana, né? Então, basicamente é isso em todas as modalidades que a gente tem que fazer. Minimizar o risco. Esse ano, por exemplo, eu sempre fui um jogador muito agressivo, cara. Esse ano talvez eu vá um pouco mais para esse lado, pelo menos no primeiro e no segundo round, mas eu sempre gostei por exemplo, no primeiro round, eu sempre gostei de ir num cara que me dá muito mais potencial do que segurança, assim, sabe? É aquele negócio. Ano passado, eu achei que o Odell Beckham ele podia ser o número 1, né? O Juju Smith-Schuster também, né? E por isso que eu gosto sempre, cara, de pegar Travis Kelce ou o George Kittle, ou no caso, no ano passado, o Zach Ertz, né? Eu sempre gosto de pegar... Uma dúvida, onde é que você pega esse jogador? No segundo round, no segundo round. Pelo menos nessas ligas que eu jogo no segundo round. Eu não sei se você... Mas eu sempre gosto de ter um dos dois, porque eu não preciso me preocupar mais com o tight end, né? Porque se você olhar em todas as posições, eu acho a posição mais volátil e mais difícil realmente você encontrar um jogador que te dê segurança, né? E é difícil identificar quem vai ser o cara que vai explodir, né? O Mark Andrews, por exemplo, que aconteceu, o Darren Waller ano passado, ele começou muito bem, mas desapareceu no fim do ano, né? Uhum. E outro erro que eu tive ano passado também, muitas ligas de baseball, em vez de pegar o Kelce e o Kittle no começo, eu falei, não, eu queria ser mais perto de todo mundo. Eu falei, cara, eu vou pegar 2 caras no terceiro e no quarto round que eu achei que iam explodir, que é o Evan Ingram e o O.J. Howard. Entre o O.J. Howard,
Evan Ingram e também o do Chargers, Hunter Henry. Então, cara, mais da metade das minhas ligas tinha alguma combinação desses 3 caras. Me ferrei, mas assim... Então, por isso que pois eu acho é, assim, olha lá. Mas o que ele fala, minimizar o risco, não é necessariamente você não apostar no high ceiling, tá? Minimizar o risco, você fazer medidas até como essa que você faz nas ligas pagas, de colocar o Kelce e o Kittle logo no round 2, né? Pegar esses jogadores, porque eles vão lhe dar uma segurança e minimizar seu risco com o tie-in, né? Então, é mais ou menos nessa direção aí, a questão da minimização. Cara, por exemplo, esse ano, eu já tô no meu quinto draft de baseball. E agora, eu já notei, cara, que assim, eu vou ter que me controlar pra não ter o Dak Prescott em todos os times. Eu vou ter que me controlar. Outro tá saindo alto mesmo. Não, porque assim, pra mim, ele tá saindo baixo. Hoje, no ADP, o Kyle Murray tá saindo antes que ele. Então, quando eu chego no 6º round, em praticamente todas, das 5 ligas que eu fiz, em 3 eu tenho o Dak Prescott no 6º round. E pra mim, cara, o Dak Prescott no 6º round, ele, pra mim, é muito bom jogador. Só que, cara, eu não posso ter o Dak Prescott em metade das minhas ligas. Exatamente. E outro cara que eu tô também, e assim, dessas 5 ligas, 3 ligas eu tive a mesma combinação. Prescott no 6º e Mike Gesicki no 7º. E que eu acho que o Gesicki vai ter uma das minhas apostas esse ano aí. Esse ano eu também apostaria nele. Mas assim, o Rui concorda, né, Rui? Que o Rui gosta muito desse jogador. Sim, o potencial dele é muito grande. Mas eu não posso ter o Gesicki em todos os times, cara. Assim, se você vai pegar o Gesicki, numa liga normal, talvez o Gesicki saia no 11º round, né? Claro, eu tô falando isso, a gente tá falando de high stakes, né? Onde o tight end, ele pode jogar no flex, ele vale 1,5 por recepção. Então, logicamente, eles vão sair 4 ou 5 rounds antes de uma liga normal. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, são coisas assim, sabe? Então, tô me policiando pra, de repente, pegar o Jonnu Smith e o Jack Doyle um pouco mais tarde, sabe? De repente, o Chris Herndon e o Eric Ebron são excelentes postas no final do draft. Então, tô tentando me policiar assim, né, cara? Mas, pra mim, o início ideal esse ano, é conseguir sair do primeiro e do segundo round com um running back e um tight end. Se eu consigo sair do primeiro round e do segundo com, sei lá, com o Miles Sanders e o Travis Kelce, ou o George Kittle e o Dalvin Cook, por exemplo, mesmo que eu tô muito cabreiro, tô com muito pé atrás no Dalvin Cook, eu tenho medo de contusão, cara. Tenho muito medo de contusão com o Dalvin Cook. Mas assim, ou sei lá, Derrick Henry e George Kittle, sabe? Uma coisa assim. O Miles Sanders, cara, eu tô muito... Miles Sanders é o meu Odell Beckham desse ano, cara. Sempre tem aquele Odell Beckham. Nossa, cara, eu tô apaixonado por ele. Eu draftei ele em 2 das minhas 3 ligas de Dynasty ano passado. Inclusive, em uma delas, eu draftei o cara na frente do Josh Jacobs, né? Que era o número 1 pra todo mundo. Pra mim, cara, eu era o Miles Sanders. E eu acho, sinceramente, que o Miles Sanders, se eu tivesse que fazer uma aposta, pra mim, o Miles Sanders, ano que vem, ele é top 5 no draft ano que vem. Eu acho que tem potencial, esse potencial. O ranking que eu construí ano passado dos rookies, a gente faz um trabalho agora nessa época, por conta das Dynasties, né? Então, eu construí um ranking de rookies e, se eu não me engano agora, eu teria que olhar mesmo pra confirmar se ele tá no segundo ou no terceiro. Miles Sanders eu botei só atrás de Josh Jacobs, porque o potencial é enorme, né? Então, e tudo tá se desenhando pra ele ir pra esse momento que você falou aí. Eu acho que ano que vem ele deve ser top 5 também. Cara, pra você ter uma noção em como eu tô apostando nele, eu tive, no meu último draft, eu tive a 4ª escolha. E saiu o normal, né? Saiu McCaffrey primeiro, Elliott segundo, Saquon Barkley segundo, Ezekiel Elliott terceiro. E eu peguei o Miles Sanders antes que o Dalvin Cook, o Kamara e que o Derrick Henry. A aposta tá alta. E sabe o que é, cara? Assim, um conselho que eu dou pra galera, assim, em vez de você... Claro que você vai ter esses jogadores que você se apaixona, você vai querer... E até porque, cara, você quer torcer pro seu time, né? Então eu não quero ter no meu time o Tyreek Hill. Se eu encontrar o Tyreek Hill, eu tive que draftar o Tyreek Hill um dia desse que, cara, ele caiu na 2-9, na 9ª escolha do segundo round. Eu falei, cara, não dá. Não dá. Aí eu já tive que pegar. Aí não dá pra deixar passar o valor. Não dá pra deixar passar, mas eu não vou pegar um Tyreek Hill no primeiro round, cara. Não quero torcer pro Tyreek Hill. Não quero torcer pro Ezekiel Elliott, sabe? São
são caras que eu não gosto, assim. Então eu acho que tem que ser umas coisas assim. Mas o mais importante que eu acho para as pessoas, assim, em vez de você falar assim, eu quero esse cara, eu quero esse cara, eu quero esse cara, o que para mim funciona mais, e que volta aquele negócio, você fala assim, a gente vai estar errado, a gente vai errar. Mas é muito mais fácil você fazer uma lista de jogadores que você não quer do que fazer uma lista de jogadores que você, ou seja, jogadores a evitar, como eu falei antes, né, assim, o DeAndre Hopkins. Eu vou evitar o DeAndre Hopkins esse ano. Não quero, porque é a regra número 1. Wide receiver que muda de time sempre decepciona. Então eu vou evitar o DeAndre Hopkins. Eu tô evitando o Dalvin Cook. É um risco muito grande evitar o Dalvin Cook, mas eu acho que o risco que ele tem de contusão é muito alto, cara. Muito alto. Eu fico muito com medo de contusão, o tipo de contusão que esses running backs têm, a reincidência, principalmente no segundo ano, terceiro ano da primeira lesão, é alta mesmo. Exato. Você é médico, você sabe, muito mais do que isso do que eu. Não, então, e tem uns estudos também, né? Como médico eu acabei indo até atrás de ver estudos. Tem um interessante que fala isso mesmo, a reincidência de lesão em jogadores que tiveram uma primeira lesão, né? Então, cada ano, a chance de reincidência aumenta, né? Então, o Dalvin Cook, que tem um potencial enorme de terminar nesse top 5 desse ano, tem um grande risco de lesão. Você, draftando ele no primeiro round, você está assumindo esse risco e ele não é pequeno, né? Não. Tem essa reincidência de lesão também, né? Precisamos falar de Will Fuller nesse assunto aí também. Sim, mas aí a gente tá falando de jogadores mais longe, mais pra baixo do draft, e né? Apostas então, não tão altas. Dá pra você jogar assim, e falar, cara, pô, se o Will Fuller não se machucar, ele ganha uma liga pra você, ó. Mas perdeu o seu primeiro round, cara. Cara, eu, por exemplo, complicado. Por isso, assim, os jogadores que eu não vou... Eu tô evitando no primeiro round o Dalvin Cook. Eu tô evitando... Outro jogador que eu tô tentando evitar é o Kenyan Drake. Por mais que, cara, ele tenha feito um final de temporada excelente, tem uma pinta... Mas eu morro de medo desses caras, bicho, que explodem de uma hora pra outra e vão começar... eu vou pegando, descendo o Kenyan Drake, eu olho pra cara dele e fico lembrando, o Kenyan Drake explodiu, mas eu fico um pé atrás muito grande. Muito pé atrás, muito. Cara, o Nick Chubb é outro. Não dá, cara. Eu acho que vai ser um comitê feio aí no Browns, e eu não tô confiante que o Browns vai ser um bom time. Austin Eckler, cara. Eu sempre falo pra galera assim, deixa o time, as atitudes do time falarem pra você o que o time acha desse jogador. Exatamente. A partir do momento que o Eagles não pegou nenhum running back no draft, cara, é porque o Eagles tá todo atrás do Miles Sanders. Todo atrás do Miles Sanders. Cara, o Austin Eckler, ele é um jogador que já é pequeno, já é diminuto, ele se aproveitava muito de ter um dos melhores quarterbacks da história da NFL com passes pra running back, né? Que é o Philip Rivers, que foi pro Colts. A gente não sabe quem vai ser o running back o quarterback desse time, a gente não sabe como é que vai ser o Herbert como quarterback. Ele é um cara menor, eu não sei, cara, eu tenho medo do Eckler, eu não vou pegar ele. Aaron Jones, cara, quantos running backs... Uma coisa, voltando só pra gente não sair do Eckler, que é uma coisa que eu e o Rui discutimos, né? O Rui ficou muito empolgado com a renovação de contrato do Eckler, e assim, achando a mesma coisa que você em vários aspectos aí com relação ao Eckler, fora essa questão deles terem draftado Josh Kelly também, que é um jogador que tem um porte mais de running back 1, Rui falou, renovou e tal, fiz, Rui, esse salário aí não tá um salário de running back 1 daquele que você confia pra sempre no seu backfield, não, eu estaria com o pé atrás. E aí a gente foi desenvolvendo essa conversa, e é o que você falou, né? O que é que o time acha desse jogador? Se ele tá pagando pro jogador, renovando, o cara que funcionou até ano passado como running back 1 do time, ele tá renovando e não tá dando esse valor devido ao jogador, vai ser aquela questão, né? A oportunidade vai ficar muito, muito defasada aí. Eu também acho a mesma coisa que você com essa. E se o Philip Rivers tivesse ficado no time, eu ainda acho que ele... Mas a gente não sabe o que vai acontecer, cara. Eu não sei como é que vai ser o Justin Herbert. Pode ser um desastre. E se for o Jacoby Brissett, ele vai correr com a bola o tempo todo. Não sei, cara. Eu tenho um pé atrás enorme com isso. Eu fico muito com medo desse tipo de jogador. E principalmente, cara, você vai... E a escolha, pra mim, aí, é muito fácil, cara. O Josh Jacobs, ele é a menina dos olhos do Gruden, cara. Ele é o protótipo de running back 1. Ele não é um cara brilhante, maravilhoso, mas, cara, do primeiro round aí, cara, é muito provavelmente um dos jogadores mais seguros dos running backs que você vai pegar. Você tem Josh Jacobs, ele muito provavelmente não vai terminar no top 5, mas eu duvido que ele termina fora do top 10, sabe? Então eu acho o Josh Jacobs um
uma das melhores escolhas, cara, no primeiro e no segundo round, sabe? É mais ou menos como o Derrick Henry também, né? O Joe Mixon, a gente não sabe muito bem como é que vai ser esse ataque. Eu tô com medo desse negócio da renovação dele, tô com medo de fazer holdout. Eu tenho um pé atrás com o Joe Mixon, mas eu acho, cara, assim, que esses são os running backs o Raiders, ele é completamente apaixonado, louco. Assim, o Josh Jacobs na terra, Deus no céu, o Josh Jacobs na terra, sacou? Pra eles, né? Então, esses são os jogadores eu acho que a gente tem que apostar. Cara, olha o Aaron Jones, bicho. Quantos running backs o Packers tem? E ainda draftaram outro cara esse ano. Então, realmente ficar com principalmente com o running back na dinâmica que a gente vê da NFL hoje em dia, pra ficar com o pé atrás, né? Apesar de que os wide receivers ano passado, realmente, como você falou antes, não demonstraram tanto valor pra garantir seu time realmente para o final da temporada, né? A gente já tem jogadores que realmente, para lesão, o running back é um jogador que vai ter um potencial muito maior, né? E você pode perder sua aposta de primeiro e segundo round e perder sua liga só por conta disso, muitas vezes, né? Não, e outra coisa, olha, assim, o draft desse ano, cara, ele tá todo feito pra você não ter que pegar o running back no começo, sabe? A melhor coisa que você... Olha, os jogadores estão saindo no quarto, quinto round. Você, ainda mais no fim do terceiro, você pode pegar o Kenny Golladay, por exemplo. Você pode pegar o DJ Moore, sabe? No quarto round você tem Juju Smith-Schuster, você tem o Allen Robinson, você tem o A.J. Brown, Cooper Kupp. Cara, no quinto round você pode pegar o Calvin Ridley, sabe? Com o Julio Jones. Com quantos anos o Julio Jones tem? 33, 34? 32, pô, cara, Calvin Ridley no quinto round. O Adam Thielen, cara, no quinto round. Tá assim mesmo. Poxa, sem contar que o Austin Hooper saiu de lá e muitos alvos Exatamente. Não, muito bem lembrado, Rui. Muito bem lembrado. Eu acho que assim, se você começar o draft, cara, com 2 running backs, primeiro e segundo, conseguir pegar o Kiro ou o Kelsey, sei lá, no terceiro, né, numa liga normal. Pô, bicho, você faz aí uma dupla, um trio de wide receivers com, sei lá, DJ Moore, Adam Thielen e DK Metcalf, ou Tyler Lockett, ou DJ Shark. Cara, Terry McLaurin no sexto round. Deixa o time te contar o que ele acha de um jogador. Todo mundo antes do draft falando que o Redskins precisava de um wide receiver. Terry McLaurin fez uma temporada incrível ano passado com um time medonho, horroroso. Eles não draftaram o wide receiver, cara. Ele é o número 1 desse time sozinho. O McLaurin é um cara que você pode pegar no sexto round, cara. O McLaurin, se ele, eu não estranharia que ele, no ano que vem, ele seja um jogador draftado no segundo round, cara. Porque ele tem toda a pinta. Desculpa, eu me empolgo. Tá tranquilo. Pena que o Green Bay Packers não pensou mesmo, né? Precisando tanto de wide receiver. E não foi isso. Foi só uma alfinetadinha no Rui aqui, que é Green Bay. Tá falando com dois 49ers aqui. Isso que eu ia falar. Poxa, que pena, né, Caio? Que pena. Caladinho aqui. Que pena, cara. Nossa, cara. Eu fiquei muito triste com isso. Nossa, cara, eu sinto muito pelo Packers. Sim, eu sinto muito, cara. Putz, eu fico arrasado, cara. Tô arrasado. Falando nisso, o que você achou do Brandon Ayuk lá do 49ers? Cara, então, eu acho que é uma boa transição pra gente falar de rookies, né? Porque, assim, eu sempre tenho a minha filosofia de Dynasty, cara, é nunca pegar wide receiver no primeiro round, em rookie draft. Nunca. Porque o wide receiver, ele sempre demora. A grande maioria do wide receiver... Ele sempre demora de produzir. Exatamente. Ele produz no segundo e no terceiro ano. Se eu tiver que pegar então esse ano, por exemplo, eu acho que a melhor tática pra Dynasty é você pegar um running back no primeiro ano, no rookie draft, e usar ele por 1, 2 temporadas, e na segunda temporada você troca ele por um wide receiver que de repente decepcionou no primeiro ano, e pelo primeiro round do ano seguinte, sabe? Por exemplo, esse ano é um ano... Cara, esse ano, por exemplo, eu tenho, numa das minhas ligas, eu tenho o Miles Sanders, o Christian McCaffrey e o Ezekiel Elliott. Eu tenho esses 3 running backs, né? E eu tentei só que eu tenho, assim, meu wide receiver, eu só tenho o DJ Shark de wide receiver, assim, decente, né? E eu falei, cara, eu tentei trocar o Ezekiel Elliott de qualquer maneira, por alguma coisa que fosse, sei lá, 2, eu não consegui, cara, vou com ele. Vambora. Eu quero ver ganhar de mim com esses 3 caras. Mas, assim, eu acho que é sempre bom você vender um ano antes. Diferença de quando você joga
por diversão, mas o cara acaba pegando um running back desse, né? Se você não tá jogando uma Dynasty pensando no futuro, né? Agora, quando você joga numa liga em que todo mundo sabe essa movimentação, é bem interessante, porque não sai fácil assim, não. Não sai, cara. E outra coisa, é que negócio, o Dynasty tem que pensar no futuro, mas alguém tem que ganhar esse ano. É verdade, é verdade. Então, é interessante você montar um time que... É interessante você montar aquele time win-now, né? Que eu tenho uma Superflex até com o Rui aí, do pessoal, e eu tenho só Mahomes, Lamar Jackson e Russell Wilson nesse time. Então, eu acho que dá para ganhar esse ano se tudo der certo do mesmo jeito com eles, né? Então, e todos do draft, cara. Não, então, e esse ano o draft foi esquisito. Foi esquisito o draft esse ano. Foi muito esquisito. Porque pra pensar, cara, assim, eu vou até abrir aqui, cara, quer ver, ó, vou pegar aqui, só um minutinho, vou pegar aqui o ADP dos Rookie Drafts, que eu vou passar nome por nome, porque, assim, se você, assim, praticamente todos os jogadores caíram em posições, fora o Clyde Edwards-Helaire, claro, e o Jonathan Taylor. E o Jonathan Taylor são os dois ao concurso, né, que não tem o que discutir deles. Fora os dois, cara, assim, todos os outros rookies times caíram... que você vai ter alguma coisa pra pensar se você vai... Draft Swift, Swift, por exemplo, né? Caiu no time de merda, desculpa a palavra, mas assim... pra running back, então... onde já tem o treinador muito provavelmente vai ser demitido no fim do ano. Você já tem o Kerryon Johnson lá. O treinador, assim, eles pegam, assim, ao mesmo tempo que você fala, putz, cara, eles assim, draftaram um cara no começo do segundo round, foi o segundo running back draftado, apostaram alto por ele, mas, cara, será que eu quero apostar no jogador do Lions? O J.K. Dobbins, ele foi para um time onde já tem o Mark Ingram e onde tem o Lamar Jackson que corre pra caralho. Então, qual vai ser realmente a oportunidade do J.K. Dobbins no primeiro ano? Não sei. O Cam Akers... No primeiro ano eu também não acredito não, mas J.K. Dobbins para anos seguintes, é que o time corre muito com a bola, né, e Mark Ingram está no seu último ano de contrato, então eu não sei realmente se ele não vai ter um valor mais adiante, né? Mas assim, nele para o futuro. Exatamente, então, mas praticamente todos, menos o Clyde Edwards-Helaire e talvez o Jonathan Taylor também, os outros, assim, você está falando de investimento para o futuro. E, sabe, por isso que aí você vai caindo, por exemplo, a esperança era de que o Justin Jefferson, né, que é um cara que era o wide receiver mais pronto, entre aspas, depois do Jerry Jeudy, que ele fosse pro Eagles, né, que tava desesperado. E, cara, o Eagles pegou o Jalen Reagor, que é um projeto também, sabe, o Henry Ruggs foi para um time que você não confia, no Raiders, o Jeudy foi para um time também que você não confia no Broncos. CeeDee Lamb, cara, um time bom, mas, cara, tem muita boca pra comer, né? Só tem uma bola pra todo mundo. Por isso que aí eu chego no Ayuk, divide muito a bola. Aí eu acho que o Ayuk, cara, de todos os rookies wide receivers, eu acho que ele é o cara que tem... Ele, talvez, o Michael Pittman, são os dois caras que talvez tenham aí mais oportunidade para poder contribuir no primeiro ano. É verdade. Porque por mais que eu acho assim que o 49ers não é um time para investir em fantasy, cara. Eu acho que o único jogador do 49ers que vale a pena investir em fantasy é o George Kittle. Porque entre o Ayuk é pulverizado. Exatamente. Entre o Ayuk, Cara, pra fantasy também não é. Não é, cara. Entre o Ayuk e o Deebo Samuel, o que eu acho que vai acontecer? O Trent Taylor, quando ele voltar, né? Eu acho que. O que eles vão fazer? Eles vão abrir espaço no meio do campo pro George Kittle. Eu acho que o grande privilegiado de tudo isso vai ser o George Kittle. Mas, por exemplo, eu peguei muito no Rookie Draft, eu peguei em todos os times, eu peguei o Keyshawn Vaughn. Eu acho que ele tem uma possibilidade. Eu odeio o Ronald Jones e eu acho que o Keyshawn Vaughn tem uma oportunidade de ouro aí para ser o titular no Tampa Bay Buccaneers. Eu peguei também no terceiro round o Kelly, né, que a gente já falou dele aqui, né, o Josh Kelly.
o Joshua Kelly do Chargers, porque eu não sei, cara, eu não confio no Eckler. Eu acho que ele vai perder espaço. E, cara, eu peguei muito o Ayuk, porque eu acho que no primeiro ano ele vai contribuir bastante. Eu acho que ele tem tá numa posição boa de contribuir, o Michael Pittman também, porque vai para um ataque que está se reestruturando desde o ano retrasado para o passado, e agora está com armas interessantes, né? Porque você tem o Paris Campbell, você tem o T.Y. Hilton, ainda tem alguma bala na agulha, eu espero, mas lesiona muito, e o Michael Pittman entrando aí para completar para um jogador que lança muito, que é o Philip Rivers, né? Então vamos ver com relação a esses jogadores. O que é que você acha? Já imagino que você vai falar com relação à comissão técnica, mas o Denzel Mims no Jets, o que é que você acha, meu velho? Cara, outro time que eu não confio, cara. Não confio no Jets. Eu não consigo confiar no Jets. Eu não quero. O único jogador que eu quero do Jets é o Chris Herndon. E talvez como é que é o nome dele? O Sam Darnold. Sim. Sabe, mas lá no final, assim, como terceiro quarterback de um best ball, tô falando, né? Mas assim, eu acho que o Herndon é uma boa escolha. Se você não conseguiu pegar tight end no começo, ou se você pegou o Kittle e o Kelce, eu acho o Herndon um excelente reserva pro Kittle ou pro Kelce, sabe? Uma garantia que você tem atrás deles aí, sabe? Não sei, mas eu morro de medo, cara, de investir em time ruim, cara. Morro de medo de investir em time ruim. Eu concordo com você. Esse ano o Rookie Draft foi bem estranho, né? Com relação pro Fantasy, então foi difícil. Não, e eu acho que mas por outro lado, Caio, o talento do draft desse ano é espetacular. É grande, é verdade. Isso aí é enorme. Não, então eu acho assim, vai ter uns 4 ou 5 caras, eu tenho certeza, no mínimo, que vão surpreender todo mundo, que vão fazer o que o A.J. Brown fez no ano passado, por exemplo. Então. Que o A.J. Brown, ele foi pro time ruim, todo mundo tava achando que ia ser ruim, caiu pro segundo round. Quem pegou o A.J. Brown no segundo round no ano passado, hoje tá rindo à toa. Bom. Então eu acho que esse ano vai ser muito parecido com o que foi 2017. Lembra do draft de 2017? Vamos repassar aqui? McCaffrey, Kamara, Dalvin Cook, George Kittle, Chris Godwin, Juju Smith, Kenny Golladay, Aaron Jones, Patrick Mahomes, Austin Eckler, Joe Mixon, Cooper Kupp, e ainda tem o Leonard Fournette. Olha isso, cara. Eu acho que a gente... Não, e foi, cara, não falei, tô esquecendo o Kareem Hunt, tem o Evan Ingram, tem o James Conner, tem o Deshaun Watson, tudo isso saiu de 2017, cara. Eu acho que esse ano a possibilidade é muito grande, muito. Por isso que eu assim, numa das minhas ligas, esse ano eu tinha 6 escolhas no primeiro round. Uma liga minha do ano passado, que eu tinha o Odell Beckham e assim, quem mais que eu tinha que também se machucou, cara? Eu não sei, eu tinha uma liga no ano passado que eu fiz tanking. E eu vendi todos os meus veteranos pra pegar 6 escolhas do primeiro round desse ano. E aí o cara tem 6 jogadores, cara. 6 jogadores eu tenho. Verdadeiro rebuild mesmo. Não, e assim, se desses 6, 2 explodirem, sabe? Olha aqui, eu peguei Jonathan Taylor, DeAndre Swift, Keyshawn Vaughn, CeeDee Lamb, Brandon Ayuk, e quem mais eu peguei aqui? O Aldon Troutman, que foi pro Saints, né? Sim. E o Cole Kmet. Eu peguei os 2 tight ends, porque como é FFPC, eu peguei os 2 no terceiro round. Mas, eu tinha 6, mas eu troquei 2 pra subir, pra pegar pra pegar, quem foi que eu fui pegar? Foi pra pegar o Keyshawn Vaughn? Não, o Swift, Taylor, Keyshawn Vaughn 3, CeeDee Lamb 4, Brandon Ayuk 5. É isso mesmo. Foi pra pegar um desses caras. Aí eu troquei. Essa dinâmica da Dynasty é muito interessante, do Rookie Draft de Dynasty é muito interessante, de troca de picks e jogadores, eu faço muito também. Eu acabo em torno de 4 escolhas na primeira rodada, 3, Rui ficar reclamando comigo. Eu falei, vai lá e troca também, pô. Joga lá.
Acho que não, você pode fazer isso, você pode fazer o que eu fiz, assim, eu tinha 2 escolhas do primeiro round desse ano na minha liga mais cara, no Dynasty mais caro que eu tenho, que é o Dynasty, que o prêmio são R$12 mil. Eu tinha 2 escolhas no primeiro round desse ano e eu tinha o Julio Jones e o Marlon Mack. E aí, cara, eu troquei no off-season, eu acho que foi em janeiro, eu troquei o Marlon Mack, o Julio Jones e as 2 escolhas pelo Ezekiel Elliott. E, cara, no fim das contas, assim, eu quero ganhar essa liga. Eu não posso ficar perdendo essa liga. É muito dinheiro, cara. Então eu tenho que ganhar. Então essa liga... e é uma liga, assim, que eu não draftei esse time. Assim, no FFPC, você tem essa oportunidade de pegar uma coisa que chama órfão. São times abandonados, assim, o cara não pode pagar, o cara não quer, tá mal. E aí esse time tava órfão no ano passado, e esse time tinha o Christian McCaffrey e o Julio Jones e nada mais, assim. Só que ele tinha 3 escolhas no primeiro round do ano passado. Então, no primeiro round do ano passado, eu peguei o Miles Sanders, eu peguei o Darrell Henderson e eu peguei o Kyle Murray. E aí eu fiz uma série de trocas, eu troquei numa troca eu botei o Darrell Henderson no meio, eu nem lembro quem foi o cara que eu troquei, mas aí eu peguei o Julio Jones e o DJ Shark. Eu não lembro qual foi, assim, como é que foi a loucura que eu fiz lá. E aí, sabe, no fim das contas, agora eu tenho um time que eu tenho o McCaffrey, o Ezekiel Elliott e o Miles Sanders, cara. Com esses 3 running backs, bicho, vai ser difícil ganhar de mim. Além do Kyler Murray, que eu acho que esse ano potencial. Esse ano eu acho que o Kyler Murray vai explodir, cara. Kyler Murray, minha projeção é que ele vai muito bem também. Acredito que ele vai muito bem. Me fala um pouquinho, o que a gente conversou aqui sobre rookies e dynasties, que são até formatos que o público da gente aqui do Brasil tem um contato maior. Me fala um pouquinho da dinâmica do best ball, como é mais ou menos essa questão das escolhas, já que é um formato que é pouco difundido aqui e, como você disse, parece que você joga várias ligas, né, de best ball, acaba investindo aí. Como é a questão do draft, do dia e da escolha, como é que acontece isso? Cara, assim, eu agora, nesse momento, estou em 2 drafts, né? Os drafts você tem 6 horas para poder, para cada escolha. Então, geralmente são drafts que duram 2 semanas, mais ou menos. Não são drafts ao vivo, né? Não são slow draft. No FFPC são todos assim. Você tem, claro, tem opção, mais quando vai chegando a temporada mais próxima, você já tem opções de fazer o draft ao vivo. Mas aí eu acho que é legal, cara, porque é uma dinâmica diferente, né? Você tem 6 horas para fazer a escolha, você vai montando o time aos poucos. Como eu falei, você tem 28 rounds e a escalação é 1 quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers e 2 flex, além do kicker e a defesa. Então, cara, o que eu tento fazer, eu gosto de ter, como eu falei, assim, eu gosto de ter sempre um tight end. Eu gosto de ter um do ano passado era o top 3, né? O Kittle, o Wirtz ou o Kelsey. Mas assim, no ano passado eu meio que desviei esse era o meu objetivo inicial, mas aí no fim das contas eu acabei ficando muito com essa segunda leva de tight ends. E eu não recomendo, eu sei que sempre foi um campo minado, essa segunda leva de tight ends. Todas as estatísticas falam, cara, se você não pegou o top 3, se você não pegou Ertz, Kittle, Kelsey, espera para pegar mais tarde. Não pega a segunda leva. E eu fui na segunda leva no passado e me ferrei. Por isso eu tô falando assim, eu quis dar uma de malandro e me ferrei. Então, cara, os números não negam. Acredite na matemática, acredita no analytics, acredita nas estatísticas e acredita no histórico. Então é que negócio. Assim, pega o running back no começo, pega a tight end no começo, deixa para pegar os wide receivers no final, sabe? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vou pegar uma das minhas ligas aqui que eu montei, que eu já tô aqui, por exemplo, essa aqui tá legal, que são, aqui, eu peguei o Prescott e o Josh Allen de quarterbacks, não vou pegar mais nada, sabe? E aí eu peguei, no primeiro round, eu peguei, primeiro e segundo, eu peguei Derrick Henry e Josh Jacobs, né? Sim. Muito bom. E assim eu já tenho os 2. Agora, cara, meus wide receivers... Aí eu peguei 2 wide receivers naquela zona que eu te falei, cara, eu adoro os wide receivers que estão saindo no 4º, 5º round, cara. Adoro. Esses caras que eu falei antes, assim, o Juju Smith-Schuster, Adam Thielen, Odell Beckham, Calvin Ridley.
Eu acho que, cara, o Odell Beckham no passado deu ruim no primeiro round, mas eu acho que, cara, pra ser um wide receiver no quarto round, eu acho que o potencial que ele tem é tremendo. Ele já que vale mais o valor dele mesmo. Também. Exatamente, aquela velha história. Você está pegando essencialmente 25% de alvos numa rodada mais baixa. É muita oportunidade. Não é, e Rui, cara, é aquela velha história. Tem um dito do Fantasy que fala assim: não é que eu não odeio nenhum jogador. O que eu odeio é onde esse jogador é draftado. Isso aí. Exatamente. Sabe, eu não quero pegar o Fournette no segundo round, mas se encontrar o Fournette no final do terceiro, eu tenho que pegar, cara. Por mais que o Jaguars tenha tentado com unhas e dentes desesperadamente vender ele nessa off-season, não conseguiu. Cara, ele é o Fournette, né, bicho? Ele vai ter oportunidade, bicho. Sabe? Exatamente. Então, eu, sinceramente, eu acho que esse ano, pra mim, cara, a minha tática esse ano tá sendo, assim, pro best ball, né, tá sendo pegar primeiro e segundo round running back ou running back tight end. Só uma liga, como eu falei, né, que eu peguei running back e wide receiver que já tinham saído o Kittle e o Kelsey, e, cara, caiu o Hill pra mim na 8ª escolha do segundo round, o Tyreek Hill eu tive que pegar. E outra coisa, cara, o tight end 3 esse ano o Mark Andrews, cara, Mark Andrews, ele, ano passado, ele teve um número de touchdowns que não é sustentável de um ano para o outro. Grande candidato à regressão esse ano, negativo. Muito, cara. O tight end, você quer ter um tight end, o tight end você não pode contar com... Você não tem uma previsão... É impossível prever número de touchdowns para qualquer posição. Mas você tem como prever volume. Eu sei que o Kelsey e o Kittle vão ter volume pra caramba, cara. Eu sei que os dois vão ter volume. Eu sei que o Ertz vai ter volume pra caramba. Por mais que ele seja veterano, velho, que tem o Talas Gordon atrás dele. O Ertz, ele vai continuar tendo, cara, mínimo 5, 6 recepções por jogo. Eu sei disso, cara. É o caso do Jack Doyle. Jack Doyle misturado com o Philip Rivers. Cara, é um cara que você pode pegar no fim do draft, cara. Isso aí, tá lá embaixo. Sabe, eu não quero pegar o Austin Hooper num time, cara, que já tem o Jarvis Landry, já tem o Odell Beckham. Pra mim, essa contratação do Austin Hooper pelo Browns foi uma banho de água fria no potencial de Hooper pra esse ano. O cara tava vindo muito bem, era pra ser um top 3 tranquilo, se ele continuasse lá, na minha opinião, em Atlanta. Eu não sei. Eu acho que o caminho das pedras esse ano é começar, porque, cara, não adianta, se você... vai por mim, eu vou começar o 6º draft a hora de baseball. Todas as vezes que você não pega running back no começo, você chega no 3º round, você bota a mão na cabeça e fala assim, brother, eu não tenho running back e os caras que estão disponíveis são uma porcaria. Tá assim. E isso falado por um defensor do zero running back, é mais coisa ainda. Mas, cara, você ter a humildade de assumir, cara, que o jogo evolui, verdade. Eu concordo que esse ano, realmente, eu venho fazendo mocks, né? Eu já gosto de fazer mocks, então venho fazendo e realmente tá assim mesmo. Você vai perder a oportunidade lá para baixo. Eu sou agradecido por todo o dinheiro que o zero running back me deu na minha vida. Sim. Mas eu acho que a gente tem que assumir, assim, por exemplo, ano passado, o próprio Sean Siegel, o próprio inventor do zero running back, o conselho dele era fazer o zero running back adaptado, que era pegar um running back no primeiro round e depois pegar o wide receiver, tight end, ou tight end, wide receiver ou wide receiver. Sim. E deu muito certo isso ano passado. Quem fez isso ano passado, cara, se você pegou um Dalvin Cook, um Ezekiel Elliott, se você pegou no primeiro round ano passado e depois, cara, pegou um Ertz ou Kittle no segundo, putz, quer ver, ó, aqui, ó, vou te falar qual foi quem começou no passado no best ball com running back e tight end primeiro e segundo round teve uma porcentagem de vitória de 13,16%, cara. Isso é altíssimo, brother. Quando você joga em alto volume, várias ligas, se você conseguir ganhar uma liga de 10, você já tá no lucro.
O objetivo é você conseguir passar desse 10%, né? Que é quando você consegue uma margem de vitória maior do que 8,5%, 9% de ligas que você está jogando, já é uma margem de vitória excelente. Se você passa do 10%, é muito grande. Cara, e sabe quais foram as duas melhores combinações de best ball no passado, cara? Foram running back tight end, 13,16%, e, cara, tight end, 13,81%. 13,81%. Quem começou o draft ano passado pegando Kelsey e Kittle ganhou quase 15% das ligas que fez. É impressionante, cara. Impressionante. Por outro lado, quem começou wide receiver ano passado, 5,24%, cara. Muito. Running back, wide receiver, 6,3%. E já envolve as estatísticas em torno justamente do baseball, né? Da dinâmica do jogo pago, né? Do jogo cara, mas apostado, assim... Né? Claro, e assim, o que isso quer dizer? Assim, claro, você não vai pegar um tight end no segundo round numa liga normal, mas o que eu quero dizer é o seguinte: na tua liga de casa, dos teus amigos, tenta sair da tua liga sempre com Kelsey ou Kittle. Eles vão te dar uma vantagem muito grande ter o Kelsey e Kittle no time, cara. O que você falou, você já não se preocupa mais com o tight end, né? É mais tranquilo. Eu tive uma grata surpresa ano retrasado quando eu peguei o Ertz, que ainda não tinha explodido como tight end dos primeiros tier, né? E aí o cara foi me dando tipo um jogo 10, outro jogo... Pontuação, né? Pontuação bem consistente, sempre consistente, e foi me levando adiante. Foi uma grata surpresa porque ele não vinha ainda nesse esquema de estar igualado com os outros, né? Mas realmente eles vão dar um valor, um peso. É importante, claro, dependendo, como a gente está considerando várias ligas, né, para o pessoal que está ouvindo, depende muito de como vai ser a pontuação da liga e tudo mais, mas se ele lhe dá numa posição algo consistente como esses jogadores podem dar, vai ser significativo. Quarterback, eu não esperaria tanto para pegar um quarterback, cara. Eu acho que se você, assim, os quarterbacks que eu tô indo atrás esse ano, que eu falei já, né, o Dak Prescott, eu acho que é sempre bom você buscar quarterbacks que correm, que vão marcar, porque geralmente o touchdown de passe vale 4 pontos e o touchdown de corrida vale 6. Então, quando você tem um quarterback que corre, ele te dá uma vantagem no fantasy que é muito grande. Por isso que eu acho, cara, que Kyler Murray, Dak Prescott e Josh Allen e o Daniel Jones também esse ano, cara, eu acho que são 4 caras que, pela assim, a relação custo-benefício que você vai ter com esses caras é enorme. Porque o Lamar Jackson, para pegar o Lamar Jackson, você vai ter que abrir mão de um wide receiver, de um tight end, você muito provavelmente vai ter que abrir mão do Kittle. Você vai ter que abrir mão de um Chris Godwin, você vai ter que abrir mão de um Travis Kelce. E, bicho, na boa, cara, tendo a diferença de pontos entre quarterbacks é tão grande, cara, que assim, os quarterbacks que ganham as ligas são os quarterbacks que você encontra lá pelo 8º, 9º, 10º round, e que dão essa vantagem que você tem de corrida. Por isso que, assim, entre esses 4 caras, o Kyler, Dak, o Josh Allen e o Daniel Jones, eu tô tentando, nas minhas ligas de baseball, juntar 2 desses caras sempre, né? Eu acho que esse é o meu objetivo. E se você não consegue pegar o quarterback cedo, tem uns caras no fim do draft que eu acho que vale a pena, assim, de repente o Ryan Tannehill, por exemplo, você pode pegar ele no último round, o Matthew Stafford, por exemplo, é outro cara que dá para também pegar no último round, né, que eu acho que de repente podem dar bons resultados. Acabam dando algum. E na questão do baseball, ganha a liga quem somar mais pontos no final, né? Cada semana o sistema coloca seus maiores pontuadores como escalação e aí o cara ganha no final, assim, não quem tem fez playoff, mais ponto nessa... Exatamente, não é isso? Não tem playoff, não tem nada. E vai até a 17ª semana. 16ª, acaba na 16ª. Para essa máxima vai em qualquer forma de fantasy, né? Vamos ver como é que vai ser. E cara, por exemplo, aí o número de jogos. Eu jogo, assim, as minhas ligas, eu jogo Dynasty no FFPC, porque eu gosto muito do FFPC, já tô acostumado, 7 anos jogando lá e tal. Mas eu gosto muito, cara, de jogar as minhas esse vai ser o 3º ano que eu jogo as minhas ligas normais de high stakes em outro site chama Apex, que o Apex ele tem uma coisa que é legal, cara, que quando as ligas não
não conseguem se completar até o dia do draft, eles colocam bônus nas ligas. Então, por exemplo, eu sempre espero, todo dia eu fico lá olhando o site e vejo quais são as ligas que vão pegando com bônus, porque eles para atrair pessoas para jogarem. Então, de repente, uma liga, uma das ligas que eu ganhei no ano passado, eu acho que a premiação era uma coisa em torno de $2.500 e teve um bônus triplo, então passou a $3.000, ou seja, são $500, sabe, que você pode pegar, e são ligas geralmente, cara, quando você faz os drafts assim, nas vésperas da temporada, tem muita gente, porque quem que tá draftando agora, né, Caio e Rui, são os alucinados, malucos, tipo a gente. É isso aí. E no FFPC, o FFPC ele tem uma ferramenta que quando você entra, quer ver, vou pegar aqui meu último draft. Aqui, vamos lá aqui, vou entrar aqui no meu último draft, ó. Tô entrando aqui na minha liga, Best Ball 23 60. Vou pegar aqui, ó. Olha, que você olha aqui, cara, você bota aqui nos owners, né, quem são os donos de cada time, e ao lado do nome do dono do time, aparece assim, tem alguns donos que tem uma estrelinha do lado. Aí você fala assim, cara, que é essa estrelinha? Aí você vai olhar assim no asterisco, você vai ver que é a estrelinha. A estrelinha tá lá, ganhou pelo menos 3 prêmios de mais de $1.000, já entrou em mais de 1.000 ligas, e já entrou em mais de 1.000 ligas. Cara, nesse meu último draft, tem 6 dos 12 times, a metade tem essa estrelinha, cara. Nossa. Como é que você vai draftar com esses caras, brother? Ultra high stakes. Então, cara, assim, por quê? São essas ligas de baseball, porque o FFPC tem 2 opções. Tem a opção de $35, que só o ganhador ganha. Assim, o time, você joga $35, o vencedor ganha 500. Sim. E aí você tem as de 77, que o segundo colocado também ganha, né? Então, eu já tenho uns 2 anos que eu tenho jogada de 77, porque, sabe, quando você tem, muitas vezes, cara, dá uma frustração danada, você se termina segundo, sei lá, a 20 pontos do primeiro, dá uma dor no coração. Então, eu aumentei um pouco minhas apostas, assim, eu diminuí o número de ligas. Antes eu jogava 20 de 35, então eu diminuí para 10, 12 de 77, aí eu parei em 15 de 77, porque evita essa frustração de terminar segundo, sabe? Aí quando o segundo ganha, você recupera um pouquinho mais eu acho que o segundo ganha $200, é uma coisa assim, eu acho que... E o primeiro nessa liga de 77, quanto é que ganha? Eu acho que são, deixa eu ver aqui, peraí, League Home, peraí, Rules, eu acho que são, quer ver, ó, deixa eu ver aqui, aqui, ó, 77, de 35, o primeiro colocado ganha 300, e a de 77, o primeiro colocado ganha 500, e o segundo ganha 200. Então, eu acho que dá aquele... Você perde aquele fator... Segurança maior. Aquela insegurança de terminar segundo e tal. Mas, cara, então aquele negócio... Mas o cara que torce pro Botafogo, ele tem que ter essa mentalidade mesmo, né? Vou pro Vasco. Não, e cara, e tem outra coisa. E quando você, assim... E sabe o que é, cara? Pra mim, o baseball... Ele, além de ser... Claro que eu quero ganhar, e se eu ganho uma liga de baseball dessas 15 e termino a segunda... se eu ganho uma e eu termino outra em segundo, eu já recupero o investimento. Então, mas assim, para mim, eu vejo essas ligas de baseball agora como investimento para as 2 minhas super ligas do fim do ano. Do fim do ano não, que é do fim da temporada de draft, né? Que são na véspera da temporada. Porque, cara, depois de draftar 15 ligas com esses caras que eu jogo contra, por isso que eu saio do FFPC, porque o FFPC, cara, é muito legal, a plataforma é muito boa, pra mim é o melhor formato, adoro o formato do FFPC, mas, cara, o FFPC tá cheio de tubarão, que a gente chama, né, dos Sharks. São esses caras. Que são caras que investem, bicho. Tem caras que investem $100 mil por ano no FFPC.
Eu sei porque, cara, como eu jogo há 7 anos do FFPC, eu conheço o dono, eu conheço a Chris, eu conheço... Inclusive, um ano eles me convidaram para ir fazer o main event, né, como jornalista. Eles iam, assim, eles pagavam a viagem, não pagavam a liga. Claro, eu ia ter que pagar $1.800 no meu bolso, mas eles me pagavam tudo para fazer uma matéria lá, né? E isso é uma coisa muito normal, né? Eles te convidam para você fazer uma reportagem. Eu ia fazer uma reportagem lá, mas aí no fim das contas não deu certo, porque minha mulher estava grávida e não coincidiu. E eu nunca entrei no main event, eu tenho que entrar no main event algum ano, mas assim, aí eu vou pro Apex, porque o Apex tem menos tubarão, e nas vésperas da temporada é quando a galera que não... É quando todo mundo tá fazendo draft. Então, é a época que geralmente o pessoal que, escuta podcast, ouve falar de high stakes, fala, cara, eu vou tentar, eu sou bom na minha liga de amigos, eu vou tentar. E aí esses caras caem, assim, nessas ligas meio que de paraquedas. Então, na minha experiência nos últimos anos, eu tenho visto que é mais fácil jogar no Apex e ganhar no Apex do que ganhar no FFPC. No FFPC tem mais... Cara, faz parte do jogo, né, cara? Pois é, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, mas num desses anos, no ano passado, eu fui fazer isso e na minha liga caiu um cara chamado Nelson Souza, que é, cara, também campeão do FFPC, ele caiu numa liga minha do Apex. Eu falei, filha da puta. E eu joguei contra o Nelson Souza e eu perdi pra ele nas quartas de final. Eu perdi pra ele nas quartas de final. E eu tinha um timaço, cara. O meu time era bom pra caralho, mas assim, cara... E no fim das contas, o Fantasy é isso, né, cara? Você joga pra se classificar pro playoff. E aí, meu amigo, quando você classifica pro playoff... Aí, tudo... A minha liga... Cara, a minha outra liga que eu ganhei no passado, aquela que eu falei do Chris Carson, do Michael Thomas, foi uma. Mas a outra liga que eu ganhei, cara... Eu ganhei a final, meus running backs eram Mostert e o Jonathan Williams, cara. Mostert e Jonathan Williams. Meu rival, ele tinha o Ezekiel Elliott, e assim, eu não lembro quem era o meu rival, tem que olhar aqui, mas assim, o cara, ele era o time, assim, era disparado o melhor time da temporada inteira, e eu ganhei do cara com dois free agents. Por quê? Porque, cara, o playoff é assim, meu irmão. Pois isso aí. Tem que chegar. O mais importante do Fantasy é chegar. Eu costumo dividir normalmente a minha visão da temporada em 4 fases, né? Como tem 16 jogos, do 1 ao 4º jogo, do 4º ao 8º, né? Metade da temporada, e é ali porque os jogadores vão se desenvolvendo nesses 4 jogos de forma diferente. É difícil você ter um jogador que vá naquela linearidade toda até lá. Então isso ajuda muito a fazer a free agents, você pegar aquele jogador que vai ser uma oportunidade. Você olhou que ele veio nesses 4 primeiros jogos, funcionou bem, você já pega ele ali, porque se ele continuar, o pessoal vai estar de olho nele lá para o 8º jogo. Então eu procuro me antecipar dessa forma também. Cara, eu peguei nessa liga, eu tô tentando lembrar se foi nessa ou se foi na outra, cara. Numa dessas duas, foi nessa mesmo. Eu tinha pego Kelsey e Darren Waller. E aí eu troquei o Darren Waller por quem que foi? Quem foi o wide receiver? Eu não lembro, tem que olhar, cara. Mas assim, eu troquei, eu peguei, quer ver? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Só um minutinho. Tranquilo. Tô olhando aqui, peraí. Aqui, ó. Michael Schumacher chama meu time. Meus times todos têm nome de corredores de Fórmula 1. Legal. Eu boto fotinha dos caras, tudo, assim. O meu time principal sempre vai sempre Nick Lauda. E... eu peguei o Travis Kelce e o Darren Waller, e eu troquei o Darren Waller pelo DJ Moore, não, Allen Robinson tá aqui. Sim, foi bom. Deu muito certo pra mim. Funcionou bem. Então pra gente conseguir concatenar aqui, porque a gente já tá com um programa bem grande, né? Que é gostoso falar de fantasy. A gente viu os formatos de high stakes, né? Best ball, é muito interessante, que a gente drafta e aí os seus jogadores vão pontuando, então é interessante. Tem as formas convencionais também, as ligas convencionais. A gente vai deixar na descrição aqui do podcast o link, né, para o FFPC, para quem quiser olhar. Eu acho que é difícil você conseguir nessa transição de divisas realmente jogar, mas
por exemplo, o Fernando joga de Madrid e essas ligas funcionam lá nos Estados Unidos, né? Então, algumas formas de jogar podem ser viáveis. Cara, aqui a lei permite, fazer, né? A lei, mas, por exemplo, não permite daily fantasy. Daily não existe aqui. Isso. Então, fanball e essa não existe aqui, né? Mas é a forma que a gente tem e sempre, assim, nunca tive problema nenhum. Inclusive, desde o ano passado, antes era por cheque em papel, né? Eles mandavam cheque pelo correio. Agora eles já pagam, inclusive, por PayPal. É muito confiável. Fica muito mais fácil, né? Não, e o mais legal, cara, do FFPC é que o FFPC, o main event, que é isso que eu te falei, que é $1.800 a entrada, o draft é ao vivo, em pessoa, num cassino em Las Vegas. Bem interessante. Incrível. Por isso que eu tava falando, é muito legal. Você pode fazer também, tem às vezes, você pode fazer o draft em casa, mas o planejamento que eu tinha era de ter entrado no ano passado. Só que aí, cara, como eu comprei uma casa aqui, reformei e tudo, aí eu falei, cara, vou... Aí eu comecei, eu geralmente, o dinheiro do Fantasy eu sempre reinvestia, né? Mas aí no ano passado eu peguei o dinheiro, parte do dinheiro do Fantasy e botei na casa que eu comprei aqui, ajudou na reforma. Mas o meu objetivo ano que vem é entrar no main event em Las Vegas. Como você falou, né? Eu trabalhei com o UFC durante muito tempo. Las Vegas é uma cidade que eu fui várias vezes e é sempre legal, cara. Quero ir. Ano que vem eu vou entrar no main event. Uma coisa, Fernando. A gente tem um projeto aqui do BRF Futebol, que você falou do Scott Fishbowl, reunião de público com o pessoal do meio, né? Também, fora esse pessoal que já joga high stakes e tudo mais. Tem um pessoal que é analista, que joga também, que é bem interessante essa interação. E a gente criou aqui no Brasil, a gente está indo para o segundo ano, o BRF Bowl, que é mais ou menos essa ideia de chamar o público para jogar com o pessoal que analisa, que produz conteúdo e tudo mais. Fala um pouquinho do Scott Fishbowl, já que você mencionou ele aí, para a gente finalizar aqui. Seria interessante. Cara, é uma liga, não uma liga, né? Um campeonato com várias ligas, várias divisões, que o Scott Fish ele começou a organizar. Esse ano vai ser o 10º ano. E no começo ele juntava o pessoal da comunidade, a gente chama a comunidade, né? E aí foi juntando. Então o que ele faz? Hoje em dia, eu acho que são mais de 800 times e a metade é com especialistas, jogadores profissionais, e a outra metade é com a galera que entra por sorteio, né? Então é legal, assim, porque é isso, você pode ter oportunidade, por exemplo, de jogar contra o Matthew Berry, você pode ter oportunidade de jogar contra o John Hanson, contra todos esses caras, né? E é sempre muito legal, porque ele brinca muito com as regras, ele bota umas regras diferentes, novas. Acho que ano passado ele tirou ponto por recepção e colocou pontos por first down. Ele foi um dos primeiros que começou a usar Superflex. Então, assim, é uma aventura, é legal. Eu queria me dedicar mais a ele, assim, mas eu não consigo, sinceramente. Eu jogo porque eu acho que é divertido, mas vamos ver se esse ano eu consigo jogar melhor. Porque nos últimos 2 anos foi um desastre absoluto, assim. Pois é. Eu gostei muito do formato do Scott Fish, tem uns anos, né, que eu vi, assim, a ideia foi, por que não a gente fazer isso aqui no Brasil de uma forma que consiga conciliar o público que já escuta, já tem um pessoal produzindo conteúdo aqui no Brasil bem interessante sobre a NFL, muita gente muito boa, e a gente tem conseguido e vamos ver como é que a gente vai progredir aí. Para quem quiser se inscrever, daqui a pouco a gente está lançando as inscrições do BRF Bowl para você jogar com essa galera aí que você já acompanha sobre a NFL. Fernando, meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito interessante. É um formato que a gente acabará chegando no Brasil de forma mais contundente. Depende muito dessas coisas que a gente conversou de divisas, né, de leis e tudo mais. Mas trazer para o público isso de uma forma como você passou aí foi excelente. Muito obrigado, meu velho. Dá um recado, fala um pouquinho onde é que você está, no Twitter, onde é que se o pessoal pode lhe acessar para divulgar aí, meu. Eu sou muito ativo no Twitter, Fernando Calais, com K e 2 Ls.
E vocês podem me ver no Redação Sport TV ou então no AES.com, AES.com, que é o jornal que eu trabalho aqui na Espanha, e onde eu faço, assim, eu sou editor de futebol internacional, mas eu também faço cobertura de futebol americano, da NFL, né? Como eu falei, eu fui no Super Bowl no passado, então é uma paixão que a gente tem aqui. A gente tinha até o ano passado o podcast em espanhol mais escutado do mundo, só que por circunstâncias do meu trabalho no jornal e do trabalho do cara que fazia também o podcast comigo, a gente mudou, os dois mudamos de área, ganhamos mais responsabilidade. Como o podcast é uma coisa que a gente fazia por nossa conta, a gente teve que parar, mas foi uma coisa muito legal. A gente, durante 5 anos a gente inclusive estava no top 5 podcasts mais escutados, assim, em espanhol, disputando podcast de futebol, de NBA, foi legal. E é isso, cara. Quem quiser me seguir lá no Facebook, no Facebook é Fala Calais, ou então no Twitter é Fernando Calais com K e 2 L's. E eu vou botar no meu Twitter, eu vou botar algumas dos drafts que eu fiz de baseball pra galera ver como é que são os resultados, como é que a galera monta os times. Ótimo. E para os fãs do 49ers também tem um podcast, né? Ah, é verdade, eu tenho um podcast. É verdade, pô, o Marcel vai me matar. Eu esqueci completamente do podcast, cara. Eu e o Marcel Riso. Cara, a história é muito engraçada, porque, assim, eu conheço o Marcel de cobertura de futebol, né? O Marcel Riso, pra quem não sabe, é repórter da Folha de São Paulo, do UOL, ele tem um dos melhores blogs de bastidores de futebol do Brasil, puta repórter, cobriu o Corinthians durante anos, e eu conheço o Marcel de cobertura de futebol, né? A gente é jornalista esportivo de cobre futebol. E aí, cara, a gente tem um amigo em comum, um cara que inclusive trabalhou com ele no Lance, o Bruno Andrade, que hoje é repórter da Bola, né, do Gol em Lisboa. Ele é brasileiro, de Lorena, mas ele mora em Portugal agora. E o Bruno veio para a final da Libertadores aqui em Madrid, né, o Boca River, né, do ano passado. E aí, cara, ele chegou aqui em casa, viu um monte de coisa do 49ers, falou assim, cara, você e o Marcel são dois alucinados, né, cara, pro futebol americano. Eu falei, como assim, cara, que Marcel? Marcel Riso. Eu falei, cara, como assim? Aí o cara falou, não, cara, o Marcel, ele tira férias pra ir ver jogo do 49ers, leva a família pros Estados Unidos. Eu falei, cara, você tá de sacanagem, não sabia, não tinha a mínima ideia. Aí na hora eu mandei o WhatsApp pro Marcel, falei, cara, como assim você torce pro 49ers? Eu falei assim, eu torço, cara. Ele falou, pô, então vamos fazer um podcast. Aí a gente fez o podcast. E a gente resolveu fazer o podcast exatamente no ano que o 49ers chegou no Super Bowl. Então foi muito legal, foi meio decepcionante, claro, né, cara? Meu primeiro Super Bowl, ver o meu time perder da maneira que perdeu. Foi, cara... Que pena! Foi, cara, e no estádio, cara, vocês não têm noção, assim, eu fiz... Busquem entrevista pós-jogo, post-game interview do Jimmy Garoppolo, que ele fez a zona mista, e tem umas 2 perguntas minhas, assim, pro Jimmy Garoppolo, e dá pra ver que eu tava meio puto, assim. Ele olha pra mim com uma cara, falando assim, puta, cara, depois eu parei pra pensar, falei assim, pô, bicho, o cara acabou de perder a porra do Super Bowl, cara, ele tá arrasado, e ainda, meu irmão, peguei a faca, enfiei e torci, né? Não, e depois eu percebi, cara, que eu tava com o boné do 49ers, que tava meio frio de noite, eu botei o boné na cabeça e não tirei o boné na zona mista, cara. Puta, foi tudo que você não pode fazer como jornalista esportivo, eu fiz nesse jogo. Eu entendo, vou entender muito bem. Então, o pessoal que é torcedor do 49ers pode também ouvir o podcast. A gente vai botar aí um link pro podcast também na descrição. Valeu, Fernando. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço para vocês, foi um prazer. Ruizão, fala aí agora pra gente aí, dá seu tchau. Obrigado, Fernando. Um abraço para você, obrigado, presidente. Foi um prazer participar desse programa. E você acompanha o BRF Futebol no @BRF Futebol no Twitter e no Instagram e no site da gente, né? brffutebol.com.br. Um grande abraço.